Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Vamos aprender aqui agora um pouco mais dos conceitos básicos sobre essa linguagem de programação JavaScript, uma das linguagens mais utilizadas no mundo na programação web, porque a maioria dos sites que estão na internet fazem uso do JavaScript para tornar o site mais interativo e mais dinâmico. Então, vamos deixar de enrolação e ir direto para o aprendizado. Bom, gente, tudo que eu falar aqui vai estar na apostila que eu já disponibilizei para você sobre o JavaScript, né? Então aqui eu já falei que essa linguagem é uma linguagem integrada com o navegador. Para essa linguagem funcionar, ela vai precisar de um navegador de internet, como o Opera, como o Mozilla, como o Google Chrome. Então, basicamente, ela vai funcionar também todos os celulares que você tiver um navegador, porque todo mundo tem um navegador para acessar a internet, ok? Então, qualquer dúvida, é só vir aqui. Na verdade, a gente vai se basear nessa apostila aqui para falar um pouco sobre ela. Então, o JavaScript é uma linguagem desenvolvida para a internet. Com ela é possível realizarmos validação de dados, né, do lado do cliente, e interação entre as páginas. Então, um site com JavaScript ele fica bem mais bonito, bem mais interativo, porque o JavaScript ele vai proporcionar isso através do navegador e da navegação. Bom, então esses conceitos aqui eu já falei. O JavaScript ele vai operar junto com o HTML, então ele pode funcionar dentro do corpo da página, nas tags body ou do head, né, que é o cabeçalho. E a estrutura básica, aqui a gente tem um modelo do JavaScript, né? A estrutura básica do JavaScript é dentro das tags script, dentro das tags script. Então aqui a gente tem um exemplo aqui de um código com HTML e JavaScript. Então a gente tem dois JavaScript aqui e o HTML. Então vocês já estudaram HTML, ó. O HTML inicia aqui e finaliza aqui, né? Aqui tem a tag do cabeçalho, ela inicia aqui e vai terminar aqui, certo? Então aqui é a abertura e aqui é fechamento de uma tag. E o JavaScript ele vai estar iniciando aqui e está terminando aqui. Então essa aqui é um modelo de um JavaScript dentro do header. E tem uma outra tag aqui do JavaScript dentro do body. Aqui o body inicia aqui e termina aqui, ó. Então esse JavaScript ele vai iniciar aqui e termina aqui. Esse JavaScript ele tem dois comandos de saída. O principal que a gente vai utilizar é esse aqui, ó, o alert. E aqui dentro do parêntese e entre aspas está a mensagem aqui para sair, certo? Então a tag de JavaScript ela inicia-se script language igual JavaScript ou simplesmente com script e fecha com script, certo? E como faço para criar um JavaScript? Para criar um JavaScript, você pode utilizar vários programas, né, que auxiliam na criação. Você pode já pegar um código JavaScript pronto. Na internet tem milhares de códigos já pronto. Você pode também criar junto dentro de uma página que já tem o HTML pronto. Então você vai introduzir lá nesses locais específicos, certo? Então eu vou dar um exemplo agora aqui desse comando saída do alert aqui no bloco de notas. Então eu tenho aqui um bloco de notas e eu vou criar esse comando aqui, JavaScript, para dar um alerta na tela. Então, para criar o JavaScript, eu vou precisar usar essas tags aqui com o nome script dentro, certo? E eu tenho que fechar também esse JavaScript. Então, a tag de fechamento é essa aqui, ó, script e script a gente fecha dentro desses colchetes angulares. E a última tag tem que ter essa barra aqui, que é a tag de fechamento. Bom, então aqui dentro eu posso escrever a mensagem a programação que eu quero que aconteça com essa linguagem. Vou lá escrever essa mensagem. Então, para eu escrever uma mensagem na tela, que é uma caixinha que aparece, eu coloco a função alert
e entre aspas, simples ou duplas, eu escrevo o que eu quero que apareça na tela. Então, eu vou colocar aqui a mensagem: Oi, tudo bem? Então, essa mensagem aqui, ela deve aparecer na tela. Então, vocês estão percebendo aqui que eu estou utilizando o JavaScript, estou criando a mensagem JavaScript aqui usando o bloco de notas. Eu posso também salvar isso aqui agora para ele exibir essa mensagem no navegador de internet. Para fazer isso, você vai lá em salvar. E atenção, para salvar um JavaScript, uma linguagem JavaScript, você vai precisar, eu vou salvar aqui na minha área de trabalho, você vai precisar aqui mudar o nome, vou colocar aqui o nome teste, aqui eu já tenho um, e botar HTML, que é a extensão do HTML. Bom, agora eu só preciso salvar isso aqui, ele vai dizer que já tem, eu vou substituir. E quando eu abrir esse arquivo lá, ele já vai gerar um arquivo em HTML e ele vai executar esse JavaScript. Então, aqui estando tudo certo, eu vou lá na minha área de trabalho e vou executar esse arquivo aqui, que foi esse aqui, ó, teste. Vou dar 2 cliques, nota que está com o ícone aqui do Chrome, então ele vai abrir. Então, quando ele executou a página, ele já gerou aqui um alerta aqui, ó, que é essa frase que eu digitei aqui, ó. Certo? Então, essa mensagem de alerta, ela aparece no início de um site, né? E você deve dar OK para ela cancelar. Se eu quiser um outro alerta, eu simplesmente venho aqui embaixo e digito outro alerta da mesma forma que eu fiz aqui. Então, vocês percebam que é muito simples a programação em JavaScript. Bom, digitei outra frase e agora eu vou salvar aqui o arquivo. Como já está aberto, eu só vou atualizar aqui atrás. Ó. Então, ele vai aparecer essa primeira mensagem. Quando eu der OK, ele vai aparecer a segunda mensagem. Mas percebam que aqui apareceu um erro de ortografia, né? Teria que ter um E acentuado. Isso aconteceu porque eu desprezei a estrutura do HTML, que é responsável pela questão de ortografia. Então, eu vou botar aqui sem um acento. Então, se eu quisesse que aparecesse esse valor acentuado, eu teria que utilizar aqui o HTML por inteiro. Então, eu teria que ter a tag, read, teria que ter o doctype para poder ele reconhecer o idioma do navegador e acentuar o caractere lá. Mas vamos considerar isso por enquanto, porque agora eu vou utilizar um outro comando de saída, que é esse aqui, o documento.write, certo? Documento.write, ele também é um comando para saída, né, para escrever algo na tela, assim como o alert, porém ele escreve no corpo do texto, né? Ele escreve no corpo. E essa JavaScript aqui, ele também está no corpo aqui do HTML, nessa parte do body. Body em inglês, que é corpo. Então, eu vou aproveitar aqui esse documento que está no bloco de notas e vou dar aqui um outro comando, certo? Documento.write, né? Escreva no documento essa mensagem aqui que vai ser escrita no corpo. Se eu só trocar aqui essas aspas para poder não ter nenhum erro. Eu posso colocar aspas simples também, como eu estou fazendo aqui agora. Eu vou salvar, então ele vai exibir aqui 2 alertas, né, que eu tenho que confirmar com OK, que são essas 2 mensagens aqui. E depois ele vai exibir no corpo do texto isso aqui, ó. Eu estou no corpo do documento, certo? Não tem nenhum acento aqui, então eu posso executar que vai funcionar corretamente. Eu já salvei, eu vou salvar mais uma vez, né? E a página está aberta aqui, eu vou só recarregar ela porque ela não pegou ainda a atualização. Então, quando eu recarregar, ela deve dar os 2 alertas e aparecer a frase aqui, documento no corpo do texto. Ok? Tudo certo aqui. Eu vou dar OK, vai aparecer o você sem acento, porque eu tirei por conta daquela questão do HTML que não está completo. E quando eu der OK, vai aparecer a outra mensagem aqui na tela, que é aquele terceiro linha de comandos, que é o document.write. Quando der OK aqui, aí aparece o texto aqui no corpo da página. Então, eu tenho esses 2 comandos de saída
no HTML, certo? Vamos agora, eu vou apagar aqui por enquanto esse comando de saída, porque a gente vai trabalhar aqui com variáveis, certo? Variáveis e também comandos de entrada. Para eu trabalhar com a variável, eu utilizo a palavra reservada var, certo? Ou então eu posso utilizar a palavra reservada let. Muitos comandos que vocês podem pesquisar na internet sobre o JavaScript, vocês vão utilizar esse termo let ao invés do var, porque ele é um termo mais moderno. No entanto, nesse curso aqui agora, eu vou utilizar o var porque é uma palavra, né, uma abreviação aí de variável. Então, para ficar mais explicado, vamos utilizar aqui o var. E aí eu posso colocar qualquer nome à variável. Então, eu vou colocar aqui a palavra nome e igual eu posso atribuir um valor a essa variável aqui. Por exemplo, se eu for atribuir um nome aqui, eu coloco entre aspas e coloco aqui Maria. Então, eu estou dizendo que essa variável vai receber Maria. Se eu quiser aqui, eu vou apagar esse alerta aqui. Se eu quiser escrever Maria na tela, então eu tiro essas aspas e boto simplesmente aqui a variável nome. Então, agora ele vai receber a variável nome que tem Maria escrito nela. Vamos só executar aqui, salvar e executar aqui. Ó. Então, ele apareceu aqui Maria, ou seja, Maria, esse Maria que foi escrito lá, está na variável nome, certo? Que eu dei o alerta e ele recebeu ela. Mas eu posso pedir para a pessoa digitar o nome, certo? Então, agora a gente precisa de um comando de entrada aqui nesse alerta. E vamos ver isso agora também. Porque com o comando de entrada, você pode ter uma interação com o usuário utilizando o JavaScript. O comando de entrada no JavaScript é o prompt. Então, vamos supor que eu queira pedir o nome da pessoa. Então, eu vou colocar aqui prompt. E aqui, entre parênteses, eu peço para a pessoa digitar seu nome. Vou colocar aqui. Oi. Como... Vou botar o E sem acento. Como é seu nome? Porque se eu colocar aqui o acento, ele não vai sair. Bom, então, como é seu nome? E aqui eu vou retornar, nessa segunda linha, o nome da pessoa, desejando boas-vindas, certo? Então, como é que eu faço isso? Antes de fazer isso aqui, eu vou apagar essa linha aqui e vou testar para ver se esse comando aqui recebeu a variável nome e se ele vai dar o comando de saída. Então, entre parênteses aqui eu tenho uma saída e o prompt ele é um comando para entrada. Então, é muito parecido com o Python, que na mesma linha você tem uma saída e uma entrada. A palavra variável indicando que isso aqui é uma variável. E aí vamos rodar isso aqui para ver se está funcionando, tudo ok. Executando. Então, agora ele pergunta, oi, como é seu nome? Eu posso passar aqui o valor ou o texto, ele vai receber, porém ele não guardou em nenhum lugar porque ainda não Aliás, ele só guardou na variável, mas ele não me retorna nada. Porque eu preciso dar aqui um alerta para ele retornar esse valor. Bom, então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou digitar a frase. Primeiro eu vou retornar aqui a variável. Nome. Vou digitar um texto antes. Vou colocar aqui. Tudo bem com você? Sem acento mesmo. Vírgula. Dá um espaço. E agora aqui a variável nome. Né, que é o nome que a pessoa vai repassar. Só que antes de colocar o nome aqui, eu preciso utilizar aqui uma concatenação, senão não vai funcionar. Eu vou deixar assim a concatenação e testar para você ver o que acontece. Bom, então tudo bem com você, ele vai retornar aqui o nome, né? E eu vou só colocar após o nome uma exclamação. Vou fechar, vou salvar aqui e vou testar. Então,
ele não funcionou. Por quê? Porque ele está precisando aqui de uma concatenação, né, que em outras linguagens a gente utiliza vírgula ou outros símbolos, como C++, mas nesse caso aqui a gente vai estar utilizando o mais, que tem do lado de cá, que tem essa função de juntar a variável com o restante do comando aqui de saída, certo? Então o mais ele tem a função de somar, né, adição, mas aqui também tem a função de concatenação. Se eu quero dar um espaço entre uma variável e um texto, como por exemplo isso aqui é um texto, uma frase, eu preciso dar esse espaço aqui na aspas, porque senão ele fica tudo junto. A mesma coisa acontece aqui. Mas nesse caso do ponto de exclamação, ele pode ser junto porque o ponto, né, a pontuação é colado mesmo na palavra. Vamos salvar agora e agora vocês vão ver que vai dar tudo certo. Presta atenção, gente. Qualquer coisa, volta o vídeo e anota esse comando no seu caderno que pode ser interessante para você na prova. Então eu coloquei aqui, ele perguntou como é seu nome. Eu passei meu nome, quando eu der OK, aí ele vai retornar. Tudo bem com você, Isael? Então, vocês aprenderam aqui agora o comando de entrada e o comando de saída. Vou aproveitar aqui, ainda nesse JavaScript, e vou fazer aqui um alerta para a gente trabalhar um valor, né, somado. Então, vamos colocar aqui uma variável com o nome número, né, variável com o nome número 1. Lembrando que as regras de criação de variáveis se aplica aqui o mesmo em JavaScript. E vou passar aqui para ele digitar um valor, né? Então, vou dar aqui o comando prompt. Pedir aqui para digitar aqui, digite um valor ou um número. Vou colocar sem acento por conta daquela questão que eu já comentei. Então aqui eu estou passando uma variável pedindo para digitar um número. Porém, eu vou querer somar essas variáveis. Então, eu vou pedir aqui com outra variável, né, digite outro número. Pronto. Fecho aqui o parênteses e as aspas. E ele deve me pedir 2 números agora. Vou salvar e vou testar. Então, recapitulando aqui, essa primeira linha eu peço o nome da pessoa. Na segunda, eu dou um alerta e retorno o nome dela. E agora eu peço para ela digitar 2 números, né? Um número 1 e outro número qualquer. Vou testar aqui para funcionar. Ele vai aparecer aqui. Eu vou colocar aqui Maria. Ele dá OK. Tudo bem com você, Maria? Eu dou OK. Ele vai pedir um número. Vou colocar aqui 5 e vou colocar aqui 2. Dou OK. Ele recebeu os números nas variáveis, só que agora eu vou precisar somar esses 2 valores. Então, aqui eu vou precisar de uma outra variável, onde vai somar. Eu vou botar o nome soma para essa variável. Então, essa variável ela vai receber número 1 mais número 2. E, por fim, ela vai retornar para mim com um alerta a soma. Então, eu vou colocar aqui nesse alerta a mensagem: a soma é... Lembrando que tem que ser entre aspas. A soma é... Vou dar um espaço aqui. Vou colocar aqui 2 pontos. Tá bom aqui. E agora eu coloco mais a variável soma. Então, essa estrutura aqui... Vocês que já estudaram programação, né, desde Portugal, C, C++, já estão familiarizados com ela, né? Então, a gente tem variáveis que vai receber número, aqui a gente tem comando de saída e de entrada, e uma outra variável que vai receber os 2 valores, vai somar e vai me mostrar aqui na tela. Okay? Então, vou salvar isso aqui tudo e vamos executar. Pronto, então ele pede o nome aqui de novo, né? Vou colocar aqui outro nome, dá OK. Ele retorna aqui, vou digitar aqui 5, vou digitar aqui 2. E aqui, interessante que ele vai dizer que a soma é
52. E a gente sabe que 5 mais 2 não é 52, é 7 na matemática. Porém, o que ele fez aqui? Ele simplesmente juntou 5 com 2. Por quê? Porque o mais, como eu já falei, ele tem a função de juntar, certo? Então, esse mais aqui, ele só está simplesmente juntando, porque ele reconhece essas variáveis aqui como string, ou seja, ele está reconhecendo o número como um valor que não é numérico. Para que o JavaScript reconheça isso como um valor numérico, eu vou precisar aqui dizer que isso aqui é um número. Então, vai ter que colocar aqui um novo parêntese. Vou abrir aqui, vou fechar um novo parêntese, certo? Então, antes de tudo, isso aqui eu tenho que dizer que isso aqui é um número. É um número ou number. Então, eu coloco aqui number. Lembrando que para escrever, para ele funcionar corretamente, ele tem que funcionar em inglês aqui, number, e tem que ser com N maiúsculo, certo? Existem outras formas também da gente definir aqui o tipo da variável, mas vamos primeiro aqui aprender o number. E aqui também, antes da variável, deixa eu dar uma esticada nisso aqui, porque ficou... Agora dá para ver. Aqui também eu tenho que dizer que é um number, certo? Aqui não preciso, porque aqui só é uma variável que vai somar. Então, agora eu estou dizendo que a variável 1 é o number, e eu preciso abrir o parêntese para dizer que é um comando de entrada, e aqui dentro eu coloco a mensagem de saída, e eu tenho que fechar os dois parênteses. Vamos salvar aqui e vamos rodar aqui agora. Então, novamente, ele vai pedir aqui o número, dá OK, e vai pedir aqui o número. Vou colocar de novo 5, vou colocar aqui 2, e agora ele tem que dar 7, porque eu estou dizendo que essas variáveis são números. OK, e ele aparece. A soma é 7. Pronto, funcionou corretamente. E aqui a gente tem um JavaScript utilizando o bloco de notas, certo? Salvo com HTML. E eu posso aqui ainda incrementar uma função de decisão. Vou colocar essa decisão aqui embaixo, que é o nosso if e o nosso else. Funciona aqui do mesmo jeito. Então, eu vou colocar o seguinte: se a soma, vou colocar aqui, for maior que 10, eu vou dar um alerta aqui na frente. Então, preciso colocar aqui abrir a chave, fechar a chave. Vou colocar aqui o outro alerta. E vou dizer aqui o resultado é maior que 10. O resultado é maior que 10. Isso, claro, entre aspas. Vou testar essa primeira condição, depois eu faço aqui o else. Então, essa estrutura de decisão também é muito parecida com outras linguagens. Vamos funcionar aqui, ó. Não funcionou, é porque está faltando algum detalhe aqui no código. Se a soma ela for maior do que 10, o resultado é maior que 10. Vou terminar aqui o else com um alerta, porque como eu coloquei, ele tá aguardando eu digitar. Vou colocar aqui uma chave e vou fechar aqui essa chave. Lembrando, se você abre a chave, ela fecha. Vou seguir aqui a mesma estrutura e vou dizer aqui que o resultado, no caso, é menor que 10. Maior, então vou botar aqui menor. Vou botar aqui maior. Pronto, então aqui agora eu tenho uma decisão. Depois dele somar, eu tenho que dar OK e ele vai dizer se ele é maior ou menor que 10. Então, para isso, a gente usa o if e o else, certo? Lembrando que o comando aqui de saída tem que ser aqui entre chave, né? Então,
aqui a condição. Se essa condição for verdade, vai acontecer isso. E, caso contrário, acontece isso aqui. Opa, tem 2 alertas aqui. Eu tenho que tirar um para não dar erro. Vamos salvar aqui. Pronto. Então, mais uma incrementação no nosso código. Ele vai perguntar aqui o nome. Vou passar, ele já retornou. Agora ele vai perguntar os números, né? Então, eu vou colocar aqui 6 e 5. Então, vai cair naquela primeira condição. Dá OK. Ele aparece aqui o resultado. Ele aparece aqui o OK de novo. E vai aparecer a mensagem, o resultado é maior que 10. Então, está funcionando também aqui a nossa decisão. Vou fazer só mais um teste para ver se o else está funcionando também. Então, vou colocar aqui 2 e o 5. Dá 7 e o resultado é menor que 10. Bom, então, gente, com isso a gente termina aqui essa aula do JavaScript, onde aprendemos aqui variáveis, onde aprendemos aqui os conceitos de entrada e saída e a decisão também. Existe uma forma da gente fazer esse código aqui lá no... incrementar ele no próprio HTML. Então, eu vou pegar ele aqui e vou utilizar aqui um site chamado Replit. E aí eu vou criar aqui eu já tenho uma conta aqui, você tem que ter uma conta. Eu vou criar aqui uma página, né? Um servidor. Só que aqui eu não tenho um JavaScript, eu tenho a linguagem Java. Mas eu tenho aqui o HTML, o CSS e JavaScript. Eu vou colocar aqui um nome aqui para esse projeto. Eu vou digitar aqui aula de Java, né? Aula de JS, que é JavaScript. E vou criar aqui o projeto. Então, ele vai criar um projeto para mim, já estruturado em HTML. E eu posso incrementar esse código no HTML e ele vai funcionar perfeitamente. Está criando aqui o nosso projeto. Nossa aula já está acabando. É importante vocês revisarem, porque isso vai ser importante para sua avaliação. Bom, aqui está o nosso projeto. Já tem um site aqui em HTML, uma página com a mensagem Hello World. Então, nessa página aqui, eu vou apagar essa mensagem Hello World. Vou apagar aqui esse comentário aqui no JavaScript que está aqui no corpo. Esse JavaScript que está aqui no corpo do site. Eu vou apagar esse. Vou apagar esse aqui também. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu preciso colocar o código que eu copiei e está aqui na área de transferência. Aqui nessa parte. Então, veja que agora eu vou adicionar, né? Se eu dar um run aqui, ó, ele vai subir esse nome aqui que eu apaguei. Eu vou adicionar o código nessa área aqui, ó. Então, eu vou preservar todo esse comando HTML, o doctype, né? O K7, o TF8, porque isso aqui vai me ajudar na acentuação, certo? E também, lógico, que os códigos em JavaScript ele funciona junto com HTML. Bom, então tá aqui toda a estrutura do código que eu copiei, trouxe para cá. Então agora eu posso colocar o acento aqui, ó. Então, ao invés de colocar E e H, eu vou botar e aqui eu posso colocar também número, né? Digite outro número. A soma é... Agora sim, vai ficar tudo correto, de acordo com a língua portuguesa, que é uma língua que tem acento, né? O inglês não tem acento, então não funcionaria de boa lá. Ok, vou testar aqui. Então, vocês percebam que aqui agora está o código incrementado junto com o HTML aqui num servidor na internet. E eu vou dar aqui um run para testar. E ele vai abrir aqui para mim, né? Aqui na internet demora um pouco. Aí ele pergunta aqui, como é seu nome? Eu vou digitar aqui Maria, né? A Dona Maria sempre nos acompanha. Dá ok. Tudo bem com você, Maria? Tudo. Digite um número. Vou digitar aqui 8. Digite outro número. Vou digitar aqui 5 para ele dar um valor maior que 10. Então ele vai somar 5 e 8. Dá ok.
A soma é 13, veja que agora está acentuado. Eu dou OK de novo. Ele vai falar que o resultado é maior que 10. Eu dou OK e ele finaliza. Muita atenção aqui, gente. Com o Replit, eu posso fazer o seguinte. Eu posso copiar essa URL aqui, ó. Vocês vão fazer uma atividade depois que vai precisar enviar para mim essa URL. E aqui vocês vejam que ele tem aqui a aula JS, que foi o nome desse projeto, o meu nome, que é a conta, e aqui repl.co, que é o endereço aqui do domínio. Então, vou colar aqui, ó. Então, quando eu colar aqui, dar um Enter, ele vai executar o código JavaScript que está salvo lá. Então, aqui, ó, eu só simplesmente estou testando numa página à parte. Então, aqui ele aparece, né, o mesmo código JavaScript que a gente já conhece, né? Então, dessa forma, eu incrementei meu código de forma interna no próprio HTML e ele funciona com todos os comandos. Eu expliquei na aula, né? Se eu não expliquei, você pode me perguntar pessoalmente, que esse mesmo código eu posso colocar ele numa página aqui à parte, né? No arquivo JS, e aí eu utilizaria um comando externo à página. Nesse caso aqui está interno, mas você também pode usar ele externo, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido que você pode criar o seu JavaScript num simples bloco de notas, que você tenha entendido os comandos de entrada e saída, certo? A decisão. Antes de terminar aqui, eu queria falar que eu posso também adicionar aqui comentários. Então, se eu quiser adicionar um comentário no JavaScript, é só eu utilizar aqui, ó, barra, barra, e aí eu faço o comentário. Então, essa linha recebe a soma, certo? Então, ele está comentando essa linha.